pessoas também não sabem. Então a fase 1 é a descoberta da relevância. A fase 2 é a potencialização da relevância. E a 3 é fazer com que outras pessoas saibam da sua relevância. Eita. Então nessas 3 fases, você vai se assentar na mesa com a gente. Existe uma promessa na Bíblia que a gente vai se assentar na mesa de Abraão, Isaac, Jacó, com Paulo, que nós vamos julgar os anjos, segundo a palavra, e eu tô te falando, o reino já começa agora. É o seguinte, vocês vão se assentar nas nossas mesas, mas as mesas de vocês serão mais poderosas que as nossas. Por quê? Porque se vocês pegarem os cordes que a gente tá soltando, vocês vão... Se eu tivesse um Kaiser, se eu tivesse um Pablo me ensinando todas as manhãs, igual vocês têm... Você é louco. Você é louco. Eu me vi, só para vocês entenderem o contexto, tá? Eu sempre entro em batalha espiritual, todo mundo entra, tá? E eu sempre lutei minhas batalhas, até fiquei de contar isso pra você ontem, Pablo, já falo pra você aqui também ao vivo na frente de todo mundo. Eu fiquei, e eu tava numa batalha onde eu tava sendo atacado, tudo quanto é lado você imaginar, tudo. Eu estava assim... Na minha consciência, eu acreditava que eu iria perder tudo que eu tinha e que eu iria... Tipo assim, tava tudo conspirando contra mim, tudo. Era sócio brigando, era eu tava cliente, com você nessa, você tava... Eu fui lá no Pablo me dar conselho, falei, Pablo, eu preciso de ajuda. Ele, não, vem pra cá e tira 2 dias. Eu fui lá, ele me aconselhou também. E assim, só que eu cheguei e falei assim, pai, eu entrei no meu quarto de oração, falei assim, pai, as minhas estratégias, que sempre foi jejuar e orar, essas foram sempre as minhas estratégias de guerra. As minhas estratégias, elas demoram um pouco para acontecer. E eu não consigo esperar. Eu preciso de uma estratégia nova. E eu só saio aqui do quarto de oração na hora que o Senhor me entregar uma estratégia nova para eu poder resolver essa parada hoje. E Deus me deu uma estratégia, né? Primeiro assim, decreta. Ou seja, fala aquilo que você quer. Então assim... a palavra diz, todo aquele que recebeu foi dado o poder de reinar em vida, tá? Reinar em vida, não é reinar depois de morrer. E também a palavra diz o seguinte, que os céus pertencem a Deus, né, Paulo? E a terra, 115, ele deu, 16. e a terra ele deu ao homem, né? Então aqui quem governa é o homem. Deus opera na terra por instrumentalidade de pessoas, Enfim, eu fui estudando e aí eu entendi que nós temos poder, tá? Nós temos poder. Tá? Então nós temos poder, nós temos autoridade e nós devemos usar esse poder e autoridade. Tem 2 tipos de poder, Kaiser. O poder substantivo e o poder verbo. Eu posso e eu tenho o poder. O substantivo é eu tenho. O verbo é eu posso. Falar só eu posso não resolve. Não resolve. Você tem que falar o eu posso, que é verbo, e partir para o substantivo, que é o eu tenho. E usufruir do poder. A maioria das pessoas, elas ouvem falar... Elas podem usar... Elas sabem que podem, mas isso não é praticar o verbo. Depois que pratica o verbo, vem o substantivo. Eu tenho posse, eu governo. Eu peguei esse caderninho aqui. Dá validade pro que o Caio está falando, porque eu pirei. A gente influencia uns aos outros, mas quando ele foi me mostrando, eu achei o máximo esse negócio. É coisa nova, né? Foi a coisa nova. Então você entende assim, a legalidade. Primeiro você tem que entender quem você é. Se você não entender quem você é, não adianta nada, tá? Depois que eu entendi quem eu é, nem dor eu aceitei mais. Antes eu vivia tendo problema da minha coluna travando. Hoje quando ela vai pra travar, eu já falo, ó... Não aceito, eu já decreto na hora, eu já falo assim, ó, ele levou sobre si todas as minhas dores, toda a minha enfermidade, castigo, me a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras eu fui sarado, e você é ilegal aqui, dor, vaza, pronto. Mas assim, sabe quanto tempo demora pra vazar? 0,1 segundo, acabou na hora, pronto, tum. Ó, o que o Kaiser acabou de falar? Que ele tá peticionando algo, esse é o decreto verbal. Mas eu adorei o escrito. Porque o escrito, ele é mais uma forma. O verbal tem poder, a escrita tem poder. Por isso que ele deixou a palavra escrita para nós. Sim. O decreto, por exemplo, se você for entrar com uma ação no judiciário e você tiver certinho, você tá certinho, mas você não põe o fundamento, o juiz não entra no mérito, já exclui sua causa. Já exclui na hora. Então o que o Carlos acabou de falar sobre a cura, que é uma das coisas que eu tenho, maior vocação que eu mais amo fazer na Terra. Porque toda pessoa que é livre, o objetivo dela é curar os outros. Sim. De qualquer coisa. Mas o da doença, o código está em Isaías 53, versículo 4, 5, 6, ele acabou de falar. Então você pega esse código, você que precisa de cura, e verbaliza você. O Kaiser não sou um curandeiro. A cura é Cristo, então tá lá. Antes de acontecer, a cura já estava lá. Então, no decreto, eu declaro quem eu sou. Então, eu
Shleison Kaiser, pelo poder e autoridade que foi concedido a mim. Para quem foi dado o poder? Foi dado para mim. Por parte de quem? Por meio de Jesus Cristo, pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, o qual me deu o poder de ser feito filho de Deus. No uso deste poder, decreto o quê? Agora você tem que entender o seguinte. Eu decreto que eu vou ficar milionário. Não, não existe. Eu decreto que não sei o quê. Não, decreto, ele governa o seu poder. Esse poder que foi constituído, ele é um poder que ele é específico. Então, por exemplo, se o Pablo eu tô tendo uma treta com o Pablo tá me atacando, tá botando terror, tá uma coisa louca, assim, eu tô sofrendo uma pressão muito grande do Pablo. O meu decreto no decreto o quê? A influência, porque o Pablo não vai estar fazendo isso sozinho, ele vai estar sendo influenciado por seres espirituais, por anjos caídos, a fazer a tal ação. Eu decreto que as influências malignas que estão atuando na vida do Pablo, que está fazendo o Pablo me atacar assim, sejam impedidas de agir na vida dele com relação à minha vida, mesmo que ele tenha legalidade. Então, a